Bom dia. E obrigado. Quem precisa de tradução das gargalhadas, quem ainda não tem e precisa, há aqui auriculares para a tradução de português e as gargalhadas em português e espanhol. Que bom. Mas acho menos nervoso. Então, para começar, gostaríamos aqui convidar o nosso anfitrião desta casa, do Instituto Superior das Ciências Sociais e Políticas, o presidente, o professor Manuel Merinho. Uma salva de palmas para ele. Salve de palmas. Bom dia a todos. Muito obrigado por me terem feito soltar umas gargalhadas logo pela manhã. Senhora Doutora Manuela Sousa, Presidente da Comissão Organizadora do Primeiro Congresso Europeu de Ciências e Práticas do Riso, aqui no ISCS. Senhores membros da Comissão de Honra deste Congresso, saúdo a Doutora Ana Ferrão, que não conheço, mas julgo que está presente e que representa o Presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, o Dr. Bernardo Vilas Boas. Saúdo também as entidades do Congresso, o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, que não pôde estar presente, a Direção-Geral de Saúde, na pessoa do Dr. Francisco Jorge, que esteve connosco há dias aqui nesta escola e que também não pode estar presente, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a Doutora Madalena Paiva, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública Moinhos, senhores membros da Comissão Científica do Congresso, caros congressistas, distinguished invited speakers and participants from Italy, Spain, Denmark, United States, India, irmãos brasileiros, colegas espanhóis, welcome to our country and to our school. I'm sure that your participation will enrich this Congress. And I hope you enjoy your stay in our beautiful city. Minhas senhoras e meus senhores, em nome do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, dou as boas-vindas a todos. É com muito gosto e com um sorriso que a nossa instituição acolhe o primeiro Congresso Europeu das Ciências e Práticas do Riso, uma iniciativa a todos os títulos inovadora, desafiante em termos científicos e promissora em termos de cooperação institucional. Esta escola não podia negar o apoio a quem quer valorizar um tema confinado à categoria menor na experiência comportamental humana e arredado para segundo plano nos terrenos da investigação. E também não podia negar o apoio a quem afirma que o riso é poderoso quando usado nas escolas, nas empresas e nas instituições, pela sua ação sobre o humor, como se viu, autoestima, criatividade, concentração, motivação, cooperação
e sobre a produtividade. Sendo nós uma instituição centenária de ensino e investigação nas áreas das ciências sociais e políticas, temos certamente muito a beneficiar com os trabalhos deste Congresso. No contexto atual do país, que afeta profundamente os nossos recursos financeiros e as nossas energias humanas, precisamos, mais do que nunca, de criatividade e de motivação, mas também de humor e autoestima. Queria, por isso, felicitar a organização por ter avançado com este projeto e trazer ao ISCSP uma iniciativa com esta importância e esta envergadura, considerando que se trata de uma primeira experiência. Pela nossa parte, o ISCSP empenhou-se em disponibilizar as melhores condições para a realização deste Congresso. Para nós, é, apesar de tudo, um desafio natural, uma vez que com ele também assinalamos a nossa tradição de ensino em algumas das matérias que aqui serão tratadas e a nossa aposta recente numa fileira de ensino e de investigação na área da gestão dos recursos humanos e da psicologia positiva aplicada. Por isso, o Congresso é uma excelente oportunidade de dinamizar a nossa instituição e de reforçar a troca de experiências nacionais e internacionais. É uma excelente oportunidade de aprender com a experiência do que melhor se faz em Portugal e noutros países em matéria de resultados de investigações científicas, sobre os benefícios do riso, do humor e das emoções positivas. Beneficiando também das múltiplas perspectivas de abordagem, é um tema que ganha cada vez mais importância na sociedade, mas também nas organizações e nas famílias. É assim que a Universidade cumpre o seu papel de participante ativo na promoção do saber. E é também assim que o ISCSP dá o seu contributo, posicionando-se como escola que quer reforçar o seu investimento na área da gestão de recursos humanos, seja por via do ensino pós-graduado, graduado, da investigação, da internacionalização, da cooperação e da ligação à sociedade. Não podia terminar sem fazer uma referência às pessoas que são as primeiras responsáveis pelo envolvimento da nossa escola neste Congresso. Refiro-me aos professores Helena Marujo e Luís Miguel Neto. Foram eles que, de uma forma simples, mas convincente, solicitaram o primeiro apoio. A resposta foi rápida e também simples. O ISCSP apoia. Senhores professores, quero agradecer-lhes terem feito esse desafio e quero agradecer também o vosso empenho nesta instituição. Tenho a certeza... Tenho a certeza que este Congresso cumprirá plenamente os seus objetivos. A qualidade dos intervenientes, do riso e do sorriso e a diversidade dos conteúdos antecipam bons resultados. Nestes dias, o ISCSP tudo fará para ajudar, sempre com um sorriso. Muito obrigado. Agora tenho o enorme privilégio de vos apresentar a pessoa que é o coração deste congresso. Um coração que não para de bater, que ao longo de 2 anos lutou para que isto acontecesse, para que em Portugal fizéssemos história. E hoje estamos a fazer história. Este é um momento muito comovente para mim. E tenho o enorme prazer de vos apresentar Manuela Sousa, doutora Manuela Sousa. É mesmo uma enorme alegria para mim, e para mim, em todos os meus níveis, acho que neste nível eu tenho a alma a flutuar. O coração está cheio pela vossa presença e por todo o percurso feito até aqui. Vou dizer 2 ou 3 coisas, talvez não formais. Uma, agradeço eternamente por estarmos aqui neste seu espaço, Dr. Manuel Meirinho, que além de ter toda esta qualidade física, tem a qualidade institucional, tem a qualidade da inovação, tem a qualidade da ciência e tem a qualidade da credibilidade que também dá a este evento.
e mais ainda porque é uma oferta sem a qual provavelmente nós não conseguiríamos estar aqui. Foi um percurso grande e não houve patrocínios monetários. O estarmos aqui, não sendo monetário, no sentido em que não nos deu dinheiro, deu-nos aquilo que foi o que nós não gastamos. E não é só o espaço e as salas da manhã, é também todo o serviço. É a eletricidade, é o ar-condicionado, é tudo. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada à Comissão Científica que nos deu apoio desde o primeiro momento, o professor Luís Miguel Neto e a professora Helena Águeda Marujo, que nos deram apoio desde o início e que permitiram que, naqueles momentos em que se precisa de algum gás para continuar ou para iniciar, foi o arranque. Eles estão aqui representando, de alguma forma, também a Comissão Científica que não está presente. Parte da Comissão Científica são também alguns oradores, parte são oradores que não puderam estar pela mudança da data do Congresso. Agradeço muito a todos. Agradeço muito também a todo o apoio institucional, tanto o científico dado pelo Instituto, o científico dado pela Direção-Geral da Saúde, perdão, onde eu também trabalhei há uns anos e que há 2 anos atrás me disseram: nós apoiamos, mas é a ti, Manuel, agora para apoiar um congresso desses, ou nos apresentas artigos científicos, ou então nem pensar. Pronto. E há muitos artigos científicos. Da parte do Sr. Ministro da Saúde também, que eu atrevidamente ao longo destes anos fui fazendo coisas que nunca pensei, entre elas arranjar e-mails dos gabinetes dos ministros e enviar. E em novembro do ano passado, a resposta do Ministro da Saúde foi que dava todo o apoio e que desejava bom sucesso. E pensei, uau, já temos uma bênção, isto vai continuar. Portanto, agradeço também ao Sr. Ministro da Saúde, ao Diretor-Geral da Saúde, depois o apoio institucional da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, o apoio entre o institucional e o amigo de várias instituições, entre elas a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares, as instituições onde eu estou a trabalhar mais diretamente, quer seja a Unidade de Saúde Pública Moinhos, que está no agrupamento de centros de saúde. Como sabem, os agrupamentos de centros de saúde agora, os centros de saúde agora estão todos agrupados, e é a unidade onde eu trabalho mais diretamente, que tenho aqui a minha querida chefe, Madalena Paiva, e depois todas as outras instituições com outro peso, mas que também nos permitiram estar aqui. A entidade que também tornou possível este evento foi a Leading. A Leading foi a empresa que pegou no evento, vendo que nós não tínhamos nenhum dinheiro, vendo que o risco seria alto, mas que se pôs do nosso lado querendo correr esse risco. E eu tenho mesmo que ser mencionado, porque se não fosse uma Leading também, nós não estávamos aqui hoje. Pondo isto, o que é que eu posso agradecer mais? Posso agradecer essencialmente também, e que são tantos agradecimentos, a todos os amigos que entretanto fiz nestes 2 anos e meio, que há 2 anos e meio não conhecia, e que se juntaram a mim para organizar o Congresso. E são muitos. Já viram 2 aqui, este casalinho fantástico que nos faz rir, da Escola do Riso, e a Cristina Batista da Sorrir, as 2 entidades promotoras do Congresso, que neste momento não está aqui porque nós temos vindo a ser convidados esta semana para quase todos os dias para a televisão, e ela neste momento está no Bom Dia Portugal, e portanto por isso ela não está aqui. Depois agradeço também a todos os voluntários que têm feito um trabalho excepcional, a quem os coordena, a Lea, que é uma mulher cheia de garra, e a todas as outras entidades e pessoas que foram prestando serviços ou a baixo custo ou a custo zero, a todos os artistas que venham a estar presentes, que não fazem parte do programa científico, porque queríamos precisamente que houvesse momentos de surpresa. Portanto, para além de umas surpresas que não queriam ficar escritas, mesmo quem vai fazer parte da surpresa também vocês não sabem, e agradeço a todos eles. E agora, se calhar, vou começar por explicar porque é que isto tudo começou. Então, eu sou médica de saúde pública e eu posso dizer, se calhar, desde miúda, que eu sempre tive aquela preocupação de fazer os outros felizes. Enquanto médica, o que eu senti também era que a parte toda da doença
era como se eu me sentisse incapaz de resolver a doença. E achava que a doença não, mas se calhar fazemos qualquer coisa antes. Antes ou já na doença para pôr as pessoas melhor. E de alguma forma isto fez-me escolher a saúde pública. Querendo, obviamente, que iria trabalhar com grupos, a poder promover práticas saudáveis de vida, uma educação para a saúde mais salutar, a poder orientar nos comportamentos, porque o que nós comemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos e o exercício que fazemos condicionam determinantemente a nossa saúde. Nós estamos numa sociedade muito medicamentalizada e muito institucionalizada no sentido em que dá muito se crê que a saúde não nos pertence, que temos sorte enquanto a temos, que um dia toca-nos a nós ficar doentes e que sair da doença precisamos de uma carrada de medicamentos e de uma carrada de médicos e de uma carrada de instituições. E isto não é assim. Os medicamentos são indispensáveis, as instituições hospitalares e dos centros de saúde são importantes e são indispensáveis, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde são muitíssimo importantes, mas a saúde pertence-nos e a capacidade de nos curarmos está realmente em nós. Um elemento poderosíssimo que conduz e que propicia e que aumenta essa mesma saúde é uma coisa tão simples como rir. E rir tem muitos benefícios que eu agora não vou dizer e vocês vão vendo ao longo do percurso. Assim, em março de 2010, quando eu participei pela primeira vez numa sessão de yoga do riso, em que me rendi completamente, depois de passar aquela fase em que todos vós já te sentiram, alguns ainda não, se calhar ainda não quebraram, que é, vamos esquecer o ridículo, é mesmo para rir e não importa o ridículo. Então, ultrapassando essa barreira do ridículo e não ridículo, a partir daí nós entramos num processo, numa sessão de riso, que normalmente é maior que esta, e esta já foi boa por si, de absoluta libertação. Libertação a nível emocional, libertação a nível psicológico, libertação a nível físico, e o que se sente a seguir é que é tão fantástico que mesmo os problemas que haviam, eles de repente não estão presentes. E esta capacidade e possibilidade de nós, através de um instrumento simples, para além de fazer bem ao corpo, nos desligarmos dos problemas, porque as questões que temos na vida para resolver, resolvem-se e vão sendo resolvidas, mas se nós estivermos mais capacitados emocionalmente para o fazer, temos mais recursos para fazer face a eles, então é bom fazermos intervalos em que não há problemas na nossa cabeça, e o riso também permite isso. Então, com este contacto com o riso, o que é que eu senti? É importante que o riso passe a ser utilizado nos serviços de saúde, de uma forma integrada, de alguma forma gratuita, e que grupos ou pessoas saudáveis que queiram aumentar o seu bem-estar, ou pessoas já com alguma doença, pudessem usufruir com sessões regulares, por exemplo, 30 minutos, 2 dias por semana, para grupos específicos, para grupos de doentes deprimidos, para grupos de doentes com tumores malignos, para grupos de doentes com dor crónica e por aí fora. Rapidamente fiz uma formação de 2 dias na Escola do Riso, onde conheci a minha querida mana Ana Banana. E o que é que se faz lá? Faz-se aprender como é que podemos nós mesmos estar à frente de um grupo e pôr toda a gente a rir, sem ter que haver humor propriamente. Como viram, podemos rir sem humor. Também rapidamente escrevi um projeto para o Centro de Saúde onde trabalho, para introduzir esta prática primeiro nos profissionais de saúde. Depois de um percurso que vou abreviar, rapidamente eu senti isto é tão bom que tem que ter uma outra magnitude a sua divulgação, para além daquela que veio sendo feita, mas sempre muito solta e muito espalhada. E o importante, então, é passar esta mensagem, e tem que ser de uma forma coerente, de uma forma credível, de uma forma científica e de uma forma grande, de tal modo grande que chegue aos meios de comunicação e que chegue ao público em geral. E foi assim que nasceu o Congresso do Riso, a ideia do Congresso do Riso, que era para ser nacional, depois pensámos ibérico, depois pensámos europeu, e estamos num europeu que é essencialmente ibérico neste momento, mas que é aquilo que nós temos.
com muitos percursos pelo meio complicados, e a determinada altura, há um ano, eu percebi que o congresso e o riso e o humor e as emoções positivas tinham o seu próprio desejo e tinham a sua própria personalidade. Tanto assim que foram alterando sucessivamente as datas, as pessoas envolvidas e baixando os custos drasticamente. Pronto. Estamos a custo assim, mínimo, e por isso nós estamos aqui todos neste momento. O percurso até aqui foi fantástico, desde eu procurar pessoas em qualquer parte do mundo que eu tinha ouvido o nome, que passava horas no computador a ver se conseguia o e-mail, que chegava ao e-mail, que mandava o e-mail e que do outro lado me diziam que sim, foi uma experiência fabulosa. Perdi muitas horas de sono, digamos que afetei-me negativamente bastante, de alguma forma, os meus filhos, porque estava menos disponível ou estava mais cansada, mas houve momentos de alegria fantásticos e fabulosos. E já depois dos oradores identificados e tendo dito que sim, foi a vez dos moderadores, foi a vez... Entretanto, a Ana, logo quase início, dizia, mas as pessoas vão ter que rir. Eu disse, claro, vão ter que rir. E aí começou a criatividade do que é que vamos introduzir e que surpresas é que vamos tendo. Portanto, isto foi crescente. Cada vez que eu escrevia, tinha mais uma ideia, vou escrever. Claro, para quem? Para a Helena Marujo, que me dizia, fantástico. E eu pensava, ai, que bom. O cansaço era enorme e eu, de vez em quando os e-mails que chegavam de sim, senhor, eu ficava, uau, já fui paga. Bom, e desde pessoas que se ligaram há 3 semanas, não foi, Rita? Nem sei. Então, tem sido uma alegria para todos os que se foram envolvendo o estar também aqui, o serem envolvidos e o perceberem que aquilo que já sabiam, que normalmente não se fala muito, como disse o professor Manuel Meirinho, não se dá credibilidade ao riso. Porque é que se havia de dar credibilidade? Quem ri é tonto, não é? Pronto. Então, muita gente foi... Porque nós cá dentro sabemos o que é realmente importante para nós na vida e nós todos sabemos o que é estar bem e o que é rir. Então, isso tudo isto mesmo foi agregando muita gente que foi querendo estar aqui hoje. É por isso que este congresso está aqui e agradeço também a todos aqueles que, não sei, escolheram o riso na vossa vida e escolheram estar aqui hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Sendo assim, como agora não temos mais ninguém das instituições, temos 2 grandes instituições, que são a Escola do Riso e a Associação Sorrir. Eu vou começar, para depois dar a vez à Ana, vou começar por fazer o papel da Cristina. E, se puderem pôr aí o texto dela, de qualquer modo eu vou lê-lo. Então, a Associação Sorrir, na qualidade de co-organizadora deste congresso, quero agradecer a todos, e são muitos os que tornaram possível a realização deste congresso. Em especial a doutora Maria Manuela Sousa, presidente do congresso, que provou que os sonhos se realizam e que me representa, uma vez que estou neste momento a promover o primeiro Congresso Europeu das Ciências e Práticas do Riso no programa da RTP Bom Dia Portugal. A Associação Sorrir é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2004 com o objetivo social de desenvolver atividades que promovam o bem-estar físico, mental e emocional. A sua base tem o objetivo de desenvolver a beleza de um sorriso, que, além da dimensão física, tem também a dimensão emocional, promovida através de ferramentas, sendo a Smile Dance uma delas. Começámos por divulgar o Yoga do Riso em 2004 e, atualmente, potenciamos a alegria através da Smile Dance, interação de comunicação não verbal assente no sorriso e na dança, associando os benefícios destas 2 atividades. Sinto que todos nós podemos contribuir para uma sociedade mais saudável, com as escolhas que fazemos em cada dia. Por isso, hoje, sinto-me muito feliz por fazer parte desta equipa e que também tem os mesmos objetivos: sorrir com alma. O sorriso não é falso nem verdadeiro, é apenas o reflexo da alma. Cristina Batista. Ok.
Não precisa tradução para isso. Eu peço a todo mundo que simplesmente inspire profundamente e diga ha 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 ha, ok? 1, 2, 3, inspirem. Ha 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 ha. E de novo. Ha 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 ha. Coisa tão simples, tão estúpida e tão útil que eu tive que demorar 30 e não sei quantos anos em descobrir que eu podia estar tão bem como estou hoje, se simplesmente tivesse feito cada vez que a minha alma estava feito um nó, né? Então, para vos poupar anos de sofrimento, vou tirar o casco para vos poupar anos de sofrimento, divórcios, doenças, para poupar isso tudo, o que vocês precisam levar deste dia é que façam um check-up, como é que eu estou, e se não estão bem, façam. Eu sei muito sobre o riso e sei muito sobre o humor, porque trabalho de palhaça, minha profissão, desde que sou criança, e dediquei-me sempre a fazer as pessoas a rir. Mas como é bem sabido, os palhaços são uns cinzudos, são uns desgraçados, e eu não era exatamente isso. E então tive que adoecer muito, mesmo, chegar ao fundo, bater mesmo no fundo do poço, antes de começar a fazer E eu espero que vocês não façam o que eu fiz. Agora sou um palhaço que ri, sou um palhaço simpático. E depois vou ter a oportunidade de ser um dos palestrantes, que é maravilhoso ter essa oportunidade. Mas estamos um pouco atrasados com o tempo, portanto não vou falar mais agora. Vou só dizer que fui a pessoa que iniciou o Yoga do Riso em Portugal e depois, graças à companhia de Jörg Helms, que hoje em dia é meu marido, mas que era meu aluno de Yoga do Riso. Depois, no intervalo, se querem saber como funciona o riso em outras áreas, é muito bom. É o elixir do amor. Eu conto assim em privado, ok? Mas queria chamar já ao palco que esteja ao pé de mim o Sr. Jörg Helms, casei com um alemão, e se não fosse por este senhor... Não quis? Se não fosse por este senhor, nada teria feito. Porque eu sou uma sonhadora louca e ele concretiza meus sonhos. Posso passar a palavra? Obrigada. Obrigado. E a sala já fica mais cheia, que bom. Eu vou simplesmente, vamos continuar com o programa. Estamos já um pouco apertados, temos um programa cheio. Temos muitos oradores, temos um programa muito completo e temos que andar muito rápido, não podemos ter mais atrasos, já estamos mais de meia hora atraso. Sou alemão, eu vou olhar para o relógio e fazer o meu máximo. Vou ser chato também às vezes, para os oradores, já estou a avisar. O tempo que vocês têm, se conseguem fazer 3 minutos menos, ainda melhor. Mas, no outro lado, claro, queremos saber tudo o que vocês têm para partilhar, mas, infelizmente, já estamos... Infelizmente, não há mais horas aqui. Então, se podem falar mais rápido, era fantástico. Bem, vamos começar para agora com um amigo meu que conhecemos através do riso, um aluno nosso, mas que levou o riso muito mais do riso, transformou, primeiro fez círculos de percussão a rir e depois foi para som. Um músico, uma pessoa fantástica dos ritmundos, Kula! Muito bom dia.
Ok. Se calhar estão à espera de algo assim, tipo umas piadas. E não... Posso contar umas piadas? Isso queriam vocês. Então, o que é que eu tenho aqui para vocês hoje? Eu tenho algo diferente, mas que no fundo vai na direção de tudo o que se vai fazer aqui hoje e do que se vai falar. E primeiro que tudo, eu vou-vos pedir uma coisa. Está toda a gente bem confortável nos lugares onde estão? Ok, então eu vou-vos pedir que se levantem. Ponham os casaquinhos ao lado. As pessoas que não percebem português estão a receber a tradução, mas dentro de breves momentos não vai ser preciso traduzir nada, porque vamos falar a linguagem do som, da música. E como rir é algo fantástico e que faz-nos utilizar o nosso maravilhoso aparelho vocal, os nossos pulmões, a nossa garganta, a nossa voz. Nós vamos dar continuidade a isso, ir um pouco mais além e pôr essa voz cá fora. Mas antes de tudo, vamos primeiro por começar, porque vocês vão ter um dia muito longo e cheio de desafios, não é? Para se aguentarem aí nessas cadeiras a ouvir as pessoas que vão estar aqui, blá, 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 e experimentem lá. Isso. Com as mãos, como os italianos. Muito bem. Ok, já perceberam a ideia? Então agora eu quero que toda a gente coloque os pés mais ou menos à largura dos ombros, virados para a frente, portanto, em paralelo. Exatamente. E vamos fazer um pequeno exercício de enraizamento, limpeza e conexão. E isto vai-vos abrir e vai-vos deixar completamente de coração aberto para abraçarem o resto do dia. Então vamos começar por colocar as mãos assim, entrelaçadas, e vamos começar por fletir um bocadinho os joelhos, exatamente, ligeiramente, e vamos começar como se apanhássemos desde aqui, não façam ainda, como se apanhássemos tudo o que estiver aqui à volta. Não façam ainda. E vamos passar aqui atrás e sacudir cá, aqui para fora. Mas vamos inspirar em simultâneo. E quando já tiverem os pulmões cheios, se for, por exemplo, aqui, começam então a expirar, ok? Então vamos começar. E 1, 2, 3, inspira. Limpa, enraiza e conecta, atrás da cabeça, pela coroa, pelos ombros, abaixo. Aí está! Muito bem. Sentiram um arrepio? Alguém sentiu um arrepio? Sincero, estou a perguntar, agora fora. Ok, sentiu, pronto. Está limpa. Completamente. Já não precisa de fazer. Está completamente limpa, enraizada e conectada. Ok, quem não sentiu arrepio pode continuar a fazer comigo. Mais uma vez. Atenção. Inspira. E cá atrás nos ombros, passa pelos braços. Ok, muito bem. Fantástico. Agora temos toda a gente enraizada, conectada e completamente aberta à experiência que vai ser este dia maravilhoso. Então vou-vos pedir o seguinte. Vamos começar por... Isso. Vamos bater no corpo todo. Isso. Vamos batendo. Vamos acordar este corpo. Aqui o abdômen. Aqui o coração. Aqui. Olha aqui. Aqui à frente. Aqui na testa. Sabe tão bem. E aqui. Na cabecinha. Ok. Agora vamos começar a fazer um som. Continua a bater. Comecem a fazer um som. Quero ouvir som. Ok, então vamos fazer o seguinte.
Não batam a palma ainda. Aqui. Aê, aê, a. Aê, aê, a. Aê, aê, a. Aê. Continua. Aê, a. Aê, aê, a. Aê, aê, a. Aê, aê, a. Esperem. Vamos embora. Vocês são menos aí, têm que dar mais gás. Só o motor. Agora aqui, calma. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. Continua. Este lado todo, ok? Continua. Heia, heia, aê. 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 Aê. Heia, heia, aê. 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 Heia, heia, aê. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. Continua. Titi, aê, aê. 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 Aê, aê. Aê, heia, heia, aê. Continua. Heia, aê. Atenção. Heia, aê. Heia, heia, aê. Heia, heia. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. Titi, aê, aê. E aqui? Vamos aumentar. Titi, aê, aê. 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 Loucura! Inspira. Ok, o tempo é curto. Muito obrigado. Até uma próxima. Continue. Vamos abrir esta manhã com painel amarelo, com o tema que vai abranger toda a manhã, os primeiros 3 painéis, emoções positivas, bem-estar e saúde. Vamos começar este painel e para iniciar vamos fazer um exercício de yoga do riso. Chama-se arranque do motor, ok? Então funciona assim, todo mundo com a chave do carro. Isto até nos aconteceu mesmo esta manhã. Ok, então faça assim. Aham. 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 Eu sou atriz e sensibilizou-me, emocionou-me imenso esta intervenção que nós tivemos, porque muitas vezes as pessoas me perguntam
É tão difícil ser ator ou atriz, não é? Como é que é ser? Deve ser complicadíssimo. As pessoas emprestam-se. É o cabelo. As pessoas emprestam-se. Há aqui uma generosidade muito grande. Mas, acima de tudo, o que há aqui é o que nós também assistimos nesta sala. É a disponibilidade. Qualquer pessoa que tenha disponibilidade é um motor de arranque, é um da mudança. E isso é o que nos fica de mais importante. Servir, mudando, adaptando. Vou-vos pedir licença para fazer uma citação de Dostoiévski acerca do riso que eu achei maravilhosa e que para mim, espero que para todos também possa parecer intemporal. Vou pôr os óculos, obrigada. Só as pessoas desenvolvidas do modo mais elevado e feliz sabem ser contagiosamente alegres de uma maneira irresistível e benévola. Não falo de desenvolvimento intelectual, mas de caráter, do homem no todo. Portanto, se quiserdes compreender uma pessoa e conhecer-lhe a alma, não presteis atenção à sua maneira de se calar, ou de falar, ou de chorar, ou mesmo de se emocionar com as ideias mais nobres. Olhai antes para ela quando se ri. Ri-se bem? Então, é boa pessoa. Mário. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer, sobretudo, à Manuela Sousa por me ter convidado para fazer parte deste congresso. Eu tinha pensado trazer qualquer coisa, mas depois o tempo faltou, os múltiplos afazeres. Mesmo assim, porque tenho uma boa novidade para apresentar, vocês vão ver, 15 segundos por cada slide. É apenas um exemplo que eu estou a dar. Ok, vamos lá então. Porque esta mesa se trata de emoções positivas, bem-estar e saúde. Vocês vejam como tudo é possível. Risos de várias culturas, risos de várias idades e até de animais. Isto já é um tema que começa a ter visibilidade não só nas revistas de divulgação científica, como Ciência Avenir, isto é uma revista de 98 e que começa com os macacos a rir, mas também o Courrier, de 2009, se dedica a este tema e tem artigos de fundo. Primeira pergunta. Os primatas riem? A primatologia é uma ciência que se ensina neste instituto, onde eu também andei a estudar antropologia, realmente riem-se. Tem um proto-riso, um bocado diferente do nosso, e vocês viram a diferença. É que há bocado para rirmos, expiramos. Eles não. Eles respiram no meio do seu riso. Pode ter outras conotações. Depois houve estudos também que tentaram perceber se os humores, aquela teoria do Hipócrates, se havia humores relacionados com a maneira de rir. Os fleumáticos, esses riem-se assim. E aqui muitos riram-se como fleumáticos. Já estes aqui, se os coléricos, é assim. E aqui os melancólicos é. E os lá de cima, os sanguíneos. Portanto, para perceberem que isto há diferenças, consoante a nossa maneira de ser. E as senhoras riem diferente de nós, riem, libertam muito mais dopamina, muito mais opiáceos endógenos, daí que se riem muito mais que nós. É verdade. Tem outro sistema. Às vezes eu tenho inveja, há bocado de ver aqui as senhoras riem e pensar, se eu fosse mulher, o que eu não me ria mais. E depois, as vantagens do riso, olha, tudo, que assim, desde o diafragma que melhora, a respiração, o coração, bom, às vezes vem umas lágrimas de riso, tudo melhora. E aqui para terem a ideia que isto já começa a ser estudado a nível do cérebro. Há realmente muita libertação de dopamina, serotonina, quer dizer, tudo aquilo que nós tomamos muitas vezes para fazer subir estes neurotransmissores. E depois a arte também se interessou por isto. Bosch, também, neste quadro, Exe Homo, já representava isso. E Duchamp, que vai pegar na Mona Lisa e vai gozar com ela. Quer dizer, lembram-se do Duchamp, aquilo que leva o urinol para o museu e diz isto é arte? É verdade, ele também goza. Quer dizer, é possível, com coisas sérias, um quadro Exe Homo, meter o riso, ou com Duchamp? É. E o riso e a religião? Já repararam que não há nenhum relato de que
Cristo ria, e é apenas uma pintura que eu consegui encontrar na internet, onde ele está a rir, a olhar lá para cima e a rir. Mas já o budismo mostra o riso franco. E acerca de estudos do riso em Portugal, vejam, éramos assim, estamos assim. E isto tem vindo a diminuir desde 2008 para cá. Estudos do Albino Magalhães, da Faculdade Fernando Pessoa, dizem isso. Foi estudar a capa, melhor, muitos jornais e as fotografias dos portugueses que lá aparecem. Portanto, éramos assim, estamos assim. É ciência. Jean Cocteau também se interessou e disse assim, o coração, como o sexo, o riso procede por ereção. E rompe, é assim. Nada incha mais e o excita que ele não se adresse pas à vontade, quer dizer, não tem vontade, surge e rompe. E Freud também se interessou, foi estudar exatamente a relação entre o witz, o humor e a parte sexual, e diz que isto vem tudo do mesmo, que ambos pretendem levar o companheiro a emitir alguns sons. Bom, e a boa notícia para vocês, para terminar a minha apresentação. O Fim do Mundo, em 2012, foi cancelado em Portugal, pois o país não tem estrutura para receber um evento desse porte. Muito obrigado. Muito brevemente, eu não tenho slides para isto ir um bocadinho à velocidade da luz, mas é assim, deixem-me expressar o meu agradecimento por estar nesta mesa. É engraçado a maneira como a vida se desenvolve e estar numa mesa. Eu não conhecia a Rita nem o Aldo, portanto também é importante que metade dos participantes sejam desconhecidos. Há uma incerteza nas relações e na comunicação humana que convém sempre manter, mas é um gosto. Depois é fascinante vir estar aqui com vocês todos, mas o Onésimo, nós conhecemos nos Estados Unidos. O Onésimo é uma das pessoas que eu julgo mais interessantes, um vulto dentro da cultura portuguesa. Ria. It's not a joke. E é aquele português que é o melhor dos portugueses. O melhor dos portugueses está sempre fora, nunca está cá. Mas enfim, ou está fora e de vez em quando vem cá. O Mário, nós conhecemos um tanto recentemente. Late do I have known you, mas de facto é extraordinário como os nossos percursos se cruzam nesta ideia das emoções positivas. Somos os dois muito excêntricos, somos os dois muito marginais, os três, diria, os seis, mas todos que aqui estamos. Mas o que é facto é que as margens também ajudam o rio a fluir. Oh, meus amigos, e o rio da vida está muito mal por aqui, portanto, nós marginais somos muito importantes nisto. Depois, é um gosto, não conhecia a Rita. A Rita introduziu aqui este dia como o D-Day, não é? O D-Day foi muito importante, foi o desembarque dos aliados na Normandia. A Rita traz-nos o Dostoiévski, olha que interessante, que citação tão extraordinária. Uma pessoa que ri bem é necessariamente uma boa pessoa extraordinária. E depois, a disponibilidade. Que qualidade de caráter importante em todos os âmbitos da vida, nos ambientes mais formais, mais informais. Muito obrigado por nos trazer até nós o D-Day. Não conheço o álbum, mas estou aqui numa grande expectativa de o ouvir. Quem eu devia dizer que não conheço nada é a minha colega aqui do lado esquerdo. Somos praticamente indiferentes há quase 35 anos, porque é assim, mesmo as relações próximas têm o seu quê de incerteza e o seu quê de desconhecido, e eu julgo que isso é fascinante, porque isso também é uma maneira de fazer o rio fluir mais. Muito obrigado, e eu agora passo o meu tempo todo para ela, aliás, todo o meu tempo é para ela. Eu e o Luís Miguel estamos neste instituto por causa do riso. No ano de 2010, no contexto de uma disciplina optativa que tínhamos na Faculdade de Psicologia, onde demos aulas, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde demos aulas durante 30 anos, fizemos, como já tínhamos feito no ano anterior, as nossas aulas eram de 4 horas, tínhamos sempre entre 150 a 200 alunos inscritos e tínhamos habitualmente 2 horas teóricas, explicávamos os modelos que estávamos a trabalhar naquele dia e a seguir 2 horas práticas. E tínhamos um dia em que o tema
era exatamente o sentido do humor e o riso. E tivemos a oferta de um aluno de Erasmus espanhol, que era risoterapeuta, que se ofereceu para nos fazer uma aula prática de risoterapia na segunda parte da aula. Era um final de dia, estava um dia muito bonito e viemos para o exterior, saímos do auditório e viemos fazer 1h30 de risoterapia. No dia a seguir, nós íamos viajar para os Açores em trabalho e começámos a receber mensagens repetidas a dizer que a diretora da faculdade precisava de falar connosco. E quando regressámos, muito preocupados, tínhamos sinais de que tínhamos de fazer uma reunião urgente e a reunião foi exatamente para nos dizer que ia proibir a abertura de uma pós-graduação em Psicologia Positiva que já tinha sido aprovada por unanimidade pelo Conselho Científico, porque tínhamos chocado a comunidade educativa pelo facto de termos feito uma aula de riso. Chegou a dizer-me que isto, enfim, é inadmissível utilizar o tempo das aulas para fazer palhaçadas. Quote. Isto mobilizou-nos para ir à procura de um espaço que encaixasse melhor as margens, como o Luís Miguel dizia. E fomos recebidos nesta casa, eu estou aqui há 1 ano, o Luís Miguel há 6 meses, e neste espaço de tempo já abrimos a pós-graduação de Psicologia Positiva que queríamos e estamos aqui no primeiro Congresso Europeu do Riso. Portanto, acho que, de facto, a mudança pode ser muito boa. Quero só cumprir muito rapidamente aquilo que nos foi também pedido e que foi que trouxéssemos um bocadinho da ciência que nos move, que é a psicologia positiva, e que se tem chamado a ciência da felicidade, apesar de cada vez mais acharmos que a ciência da felicidade neste momento não é a psicologia positiva, é muito mais que a psicologia positiva, é a economia da felicidade, são as ciências sociais e humanas positivas e, portanto, estamos muito para além da psicologia hoje quando falamos do que é isto que nos faz felizes. E claro que a abordagem é a procura e o estudo do lado positivo da vida humana, sem esquecer que também tem um lado, obviamente, negativo. E isto é muito importante porque, quando pensamos numa abordagem positiva, muitas vezes achamos que é uma abordagem leve, superficial à vida, e em particular o riso, que é qualquer coisa que nos põe de costas viradas, ou a esconder, ou a fazer de conta que não há problemas humanos. E é precisamente porque os estudos mostram que o negativo tem muito mais peso na nossa vida que nós descobrimos como cientistas que precisamos de o sobrecompensar. E, portanto, há estudos a dizerem que, pelo menos, para cada coisa negativa, se quisermos estar a florescer, precisamos de ter 3 positivas para compensar no contexto das empresas, das organizações, e diz-nos também, por isso a surpresa nas relações conjugais, diz-nos também que, se quisermos ter um casamento a florescer, o rácio é 1:5. Portanto, cada coisa negativa que disserem aos vossos companheiros ou companheiras, se quiserem o casamento a florescer, já sabem que têm de dizer, no mínimo, 5 positivas. Ou seja, mais fácil ser feliz no trabalho. Uma das coisas que eu acho que está associada à ciência da felicidade é exatamente esta ideia de que estamos a tentar, passinho a passinho, fazer algumas mudanças em termos sociais. Percebermos que temos que nos relacionar de outra maneira e que algumas ideias feitas, como por exemplo que a responsabilidade, a exigência, a qualidade têm que estar associadas à seriedade e à ausência de riso, é qualquer coisa que estamos aqui hoje todos para desmontar, com esta concepção que de facto estamos num momento da história, como diz o David Cooperrider, dos melhores de sempre, para sermos capazes de caminhar e inovar no sentido que realmente nos interessa e que desejamos. Do ponto de vista dos estudos da felicidade, a ligação tem sido perceber se, de facto, o facto de estarmos com vidas materiais melhores, isto tem ou não tido implicações no nosso bem-estar psicológico, e o que sabemos é que, de facto, apesar de estarmos num momento de crise, nunca se viveu tão bem em gerações anteriores, comparativamente com momentos anteriores da história do nosso país e do mundo em geral, mas de facto nós não estamos mais felizes. E, portanto, há qualquer coisa que tem falhado neste processo que não passa,
obviamente, por uma vida material. Então, a psicologia positiva tem estudado, trouxe dignidade e relevância ao estudo da felicidade, mas aquilo que nos tem interessado mais, a nós, a mim e ao Luís Miguel, que aqui fazemos esta perninha com esta breve apresentação, tem sido pensar um bocadinho na linha do Ruth Van Oven, do sociólogo que esteve aqui connosco há um mês e meio, como conseguir mais felicidade para mais pessoas, como é que caminhamos para conseguir fazer mudanças que apanhem a escala de muitos. Isto a nós, psicólogos, interessa-nos em especial, porque a psicologia sempre se centrou na mudança individual. Não é? Portanto, como é que cada um de nós muda à vez? A visão do coletivo escapou-nos e tem-nos escapado enquanto cientistas e psicólogos. Do ponto de vista teórico, a felicidade tem sido discutida e dividida dicotomicamente entre uma visão hedónica, as emoções positivas, o prazer, que tem uma imagem de imediatismo e, portanto, de alguma coisa que passa depressa, que é muito bom viver, mas que é transitório, versus uma visão eudaimónica, que é a busca do sentido da vida, é a ideia de que nós crescemos como seres humanos e que queremos sempre evoluir. Felizmente, nos últimos tempos, têm aparecido modelos teóricos e dados de investigação que dizem que não é possível não termos as duas coisas e, portanto, que precisamos do hedonismo, do prazer, daquilo que são as experiências emocionais positivas, mas precisamos também de construir sentido nas nossas vidas e, de alguma maneira, que esse sentido passe pela partilha em termos de bem comum. O Baumeister, que é um investigador que nos apaixona, diz-nos que uma mudança na experiência consciente é uma condição sine qua non para a felicidade. Será que quando nos rimos, que quando experimentamos novas relações, que quando experimentamos coisas novas, que quando alguém nos convida a pensar de alguma maneira que não pensámos antes, estamos a aumentar a nossa consciência e, portanto, a felicidade passa também por estarmos mais cientes, para ser mais claro para nós o que somos, porque somos e o que queremos ser? Tem-nos interessado muito o trabalho do Luigino Bruni, também esteve aqui connosco a dar-nos uma aula, portanto, quem estiver interessado em inscrever-se no mestrado de Psicologia Positiva Aplicada, nós trazemos estes investigadores todos às aulas. Estão a ver, chama-se publicidade subliminar. Estamos em amarelo? Felicidade pública. E a ideia da felicidade pública, que para nós é também uma visão transformativa, vem já do século XVII, economistas da segunda metade do século XVII, que diziam que é preciso caminharmos para uma concepção da realidade que tenha os três seguintes elementos. Primeiro, que tenha desenvolvimento económico, não para aumentarmos a diferença entre os ricos e os pobres, e uns terem muito e outros terem pouco, mas para termos a certeza que terminamos com a condição de escravos. E, portanto, que ninguém vive nem passa pela experiência indigna da pobreza e da injustiça. Segundo fator, que é felicidade. A felicidade pública implica, ou vem, suporta-se no étimo latino fé, felicitas, que corresponde a fecundo, fértil. E, portanto, precisamos de vidas virtuosas. Investir naquilo que é, a nível individual e coletivo, sermos o melhor possível enquanto seres humanos e enquanto grupos sociais. E termino com a ideia de que a terceira ideia desta concepção da felicidade pública é que a felicidade tem que ser um bem comum. E um bem comum quer dizer que é suportado nos bens relacionais. O que nós fazemos quando rimos juntos é relacionarmos em conjunto. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado por ter respeitado o tempo. Helena, muito obrigado. É só para dizer que este aqui é que se não acabasse eu tenho outra arma letal. Alguém que não respeite, vocês vão ver uma arma letal. Letal. Ok. Bom, então, eu acho que uma pergunta para animar. Uma pergunta só, por favor. Alguém quer fazer uma intervenção? Se o rir é uma coisa tão boa que estamos todos aqui, nós confirmamos, mas custa tanto a andar na população, no mundo em si.
mas principalmente em Portugal. Porquê? Meus caros, vocês, a intervenção Desculpa, é vossa. porque rir, muito riso, pouco siso, ainda está entranhado no nosso corpo, na nossa organização, no nosso mundo? Possivelmente, mas eu gostaria que a Helena ou o Luís respondessem a esta questão. Penso que foi a nossa Ana Banana há bocadinho que referia, é a questão de perdermos a vergonha, o sentido do ridículo. Penso que temos uma cultura em Portugal para a qual o erro é uma coisa que preocupa. Portanto, pensamos muito o que é que os outros acham de nós. Somos uma cultura muito preocupada com a autoavaliação. E, portanto, qualquer coisa que nos põe numa posição que possa ser próxima ou interpretada como ridícula, que seja diferente, precisa de ser desmontada. E, portanto, treinarmos a capacidade de errar, de fazer as coisas sem medo, é um aspecto cultural que se cruza aqui, creio eu, com a nossa necessidade de aprender descontraídamente a rir. É de facto muito difícil rir em Portugal e rir sozinho. Eu gostei muito logo daquele exercício da Ana Banana, quando nos pôs a respirar e depois da limpeza, do exercício de limpeza, que é muito engraçado. Eu lembrei-me de uma frase também, não chega ao Dostoiévski, mas não anda lá longe, do John Henry Newman. E o John Henry Newman chama-nos a atenção para uma coisa que eu julgo que pode ter a ver com a resposta a esta questão, que é, se eu inspirar sozinho, ok, é ótimo, é vital. Se eu rir sozinho, é ótimo, é vital. Se eu perder o tal sentido ridículo, paralisante, é ótimo, é vital. Mas como nós fizemos aqui, nós inspiramos em conjunto, e é aí que entra o John Henry Newman. O que é que nós fizemos? Nós co-inspiramos, conspiramos. Não é? Bom dia. Eu venho para aqui porque, por profissão, falo, e eu sou professor. Sabem da história do professor que um dia sonhou que estava a dar uma aula e quando ele acordou, estava mesmo. Desculpe, quando acordou estava? Então eu vou procurar manter... os alemães levam muito mais tempo a rir. A minha preocupação é manter-vos um pouco acordados. Quando vou fazer uma aula aqui, não é preciso, que vocês já riram bastante. E um dia em Boston, um jornal de Boston Herald America fez uma entrevista a uma série de professores nos Estados Unidos, ali na área, e pedi que no final contasse uma história de uma aula. E um deles contou a seguinte história. É uma pessoa de engenharia, estava uma moça a dormir na aula. E ele voltou-se para o moço ao lado dela e disse: importa-se de acordar aí a sua colega? E ele disse: eu? Acorde o senhor, que foi quem a pôs a dormir. Ele disse, quando a gente ouve uma boa piada, a gente melhor é encaixar, não reagir, mas ele disse, eu não me contive no final da aula, eu reparei que os dois saíam de mão dada. E ele, ao passar diante de mim, eu disse para ele, com que então, a sua bela adormecida, hein? Bom, pronto, essa falhou. Mas um dia também perguntaram ao professor, o orador, o senhor não se incomoda quando está a falar em público e as pessoas estão a olhar para o relógio? Disse, não, olhar para o relógio não me incomoda muito. Só me começa a incomodar quando elas fazem assim. Bom, não é fácil falar do humor como Portugal como está, chegar a Portugal e encontrar Portugal triste, cada vez mais triste, o tempo desta maneira, e vir falar do humor, não é fácil. Sabem que outro dia um português dizia, isso está de tal maneira que vamos acabar todos a pedir esmola. E diz o outro assim, a quem? Mas já houve tempo em que foi assim, a gente não se lembra, vocês não se lembram, mas no final dos anos 70 a crise estava dura. E se recordam, ouviram falar dos vossos pais, falava na situação na Etiópia e na fome, muita gente a morrer de fome na Etiópia. E então estava um etíope numa tarimba, era só pele e osso, à espera de morrer, ele não tinha forças para se levantar. E ele estava, e de repente à porta, bateram à porta. E ele conseguiu um pouquinho de...
consegui aspirar um pouquinho, inspirar um pouquinho de ar para dizer quem é. E lá fora disseram Cruz Vermelha Portuguesa. E o tio disse, já dei. Bom, ouve-se assim sem eu ter que baixar. Ouve-se bem? Ouve-se? Tá. Sabe, o otimista e o pessimista, o pessimista diz isto está tão mal, que isto não pode ficar pior. E o otimista diz, ai, pode. Bom, o que eu trago para aqui, já houve várias variantes do meu nome aqui hoje, já havia Onestimo, há aí num blog um indivíduo que diz assim, há um escritor chamado Posidónio Cachapa, e há um filósofo chamado Desidério Murcho, autêntico, Desidério Murcho, escreve no Público, e então ele dizia assim, gente com nomes como Posidónio Cachapa, Desidério Murcho e Onésimo Teutón Almeida, como é que esta gente não arranja pseudónimos? Isto é autêntico. Está na net, podem ver. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o humor, porque quase todos os grandes filósofos escreveram e se preocuparam sobre o humor. Já disse, quando faltaram 3 minutos, digam-me, eu paro em qualquer altura, não faz diferença nenhuma, ninguém reparar depois. Eu falo tanta vez em público e encontro pessoas que me dizem ouviu falar há 20 e tal anos, eu disse, o que é que foi? E eu já não sei, mas contou aquela história. De modo que já contei algumas histórias, já não sei. Mas quase todos os grandes filósofos escreveram sobre o humor. E no início a ideia prevalecente era a ideia de Sócrates, que Platão adotou e Aristóteles adotou, e condenavam o riso porque quem ria, ria de cima. E essa explicação do riso, quem ri, ri de cima, portanto, ri com superioridade, considera os outros, o seu objeto do riso, inferior, há um pouco de verdade nisso, porque todos os países nós temos o alentejano, nós rimos de cima, contamos histórias do alentejano. Os brasileiros contando português. Sabe, o brasileiro chegou, um português com uma mala muito pesada na alfândega do Brasil, e vai e põe a mala em cima do balcão, e o brasileiro reconhece-o. Ele diz assim, Manuel, tudo jóia. Não, metade é cocaína. Então... E então ele... essa ideia, portanto, os franceses têm os belgas, toda a gente tem, os gregos têm o ponti, toda a gente tem isso, os americanos tinham os polacos, antes do politicamente correto. Agora, o politicamente correto acabou, foi por isso que vieram as piadas das louras, porque se pode dizer piadas, louras são brancas, embora isso esteja a desaparecer, hoje na América já se diz publicamente piadas de propósito de toda a gente. O George Bush, quando estava a concorrer, disse que disseram, mas não tem plano nenhum para a educação. Não sei, eu vou gastar 13 bilhões na educação. E dizem assim, está bem, isso toma conta do teu caso e o resto do país. Bom, então, essa visão... mas isso também explica as anedotas, o humor com as crianças. Nós rimos porquê? Porque uma criança de poucos anos funciona num paradigma muito curto e não vê, não se apercebe, e a gente vê à distância, vê de cima e a gente ri. A gente não goza, mas a gente vê porque a criança pensou num paradigma muito curto e não se percebeu, pequeno e não se apercebeu, fez uma extrapolação lógica e nós rimos-nos de cima, mas não nos rimos da criança, rimos com a criança, mas não consideramos isso mal. Bom, essa teoria prevaleceu muito tempo até começarem a surgir... mas porquê é que essa parte... Porquê é que isto é um fenómeno curioso para os filósofos? Porquê? Os filósofos dedicam-se às palavras. Nos Estados Unidos, um dia estava um filósofo a fazer uma conferência num auditório assim grande. Isto é uma história autêntica. E estava a falar... Já repararam que há línguas onde uma dupla negativa significa uma afirmativa? Em latim, né, significa sim, é positivo. No inglês dos negros, o Black English, I ain't going no places, é uma dupla negativa, significa uma afirmativa. O que não há nenhuma língua onde uma dupla afirmativa significa uma negativa. E há um filósofo velhote do final de sala que diz, yeah. Bom, os filósofos pensam as palavras. E porquê é que o humor é uma questão interessante? Porquê? Nós conseguimos rir só com fazer cócegas. Fazemos cócegas. Tal pela mesma razão que quando está a picar cebolas, nós choramos
E portanto, as cócegas é um toque físico que leva ao cérebro e provoca uma descarga, mas acontece o mesmo com as lágrimas. A gente, a cortar a cebola, também chora, mas isso não vai explicar as emoções que nós temos quando lemos um romance ou quando vemos um filme. E, portanto, a pergunta para os filósofos é: como é que só um jogo de palavras ou de imagens, sem nenhum toque no corpo, provoca uma reação fisiológica? Isso é que é a grande questão. O que é que provoca o riso? E os filósofos, portanto, uma delas foi essa ideia de, que Thomas Hobbes levou ao máximo, que era a da glória súbita, que tem um prolongamento da teoria de Sócrates e de Platão, e um pouco de Aristóteles, que as pessoas, se eu sou melhor que tu, eu rio de. E por isso é que, moralmente, do ponto de vista moral, rir era condenado. Mas depois começaram a surgir desacordos. Havia gente como o inglês Francis Atchison, não é muito conhecido em Portugal, mas ele começou a levantar questões, a apontar que o riso provocar era resultado de uma incongruência, havia uma justaposição de algo, e começou a surgir também depois a ideia do paradoxo. Kant também falou muito sobre isso. Resulta de um paradoxo. Já? Pronto. Então já cá. Não, tudo bem. Tudo bem. Não, é só mais... portanto, o Kant disse... eu acabo já. Kant disse assim, contava a piada do austríaco. O austríaco disse: eu gosto muito de correr sozinho. E diz o alemão que disse: eu gosto muito de correr sozinho. E disse o austríaco assim: é? Porque eu também gosto muito, porque é que não corremos juntos? Bom, mas então, eu vou acabar. Eu acabo, fica para a próxima. Só uma mulher disse tinha ido ao psiquiatra, e problemas maritais, e o psiquiatra estava a tentar ajudá-la durante a sessão, e disse: olha, para a semana tomamos conta do inconsciente. Tratamos do inconsciente. Vamos tratar do inconsciente. E diz ela assim: doutor, desculpe, mas eu acho que o meu marido não vai querer vir. Pronto. Quero alguma questão ao nosso membro da mesa, o Onésimo. O sentido do humor que manifestou aqui é fantástico. E eu pergunto, é inato? Há algo de inato? Qual é a percentagem, pronto, entre o inato e o treino? Hoje há uma bibliografia imensa sobre o humor. No mundo inglês é incrível. Existe uma International Society for the Study of Humor, e existem, que publicam uma revista, mas existem hoje revistas, livros sobre psicologia do humor, sociologia do humor, humor étnico, humor não sei o quê, humor da medicina. É o não acabar. A bibliografia é de fato imensa. Eu só me estava a tratar aqui do aspecto filosófico, mas isso é como outras qualidades. A capacidade da música, a capacidade do desenho, e como todas as outras capacidades, as pessoas nascem com elas e depois podem não desenvolvê-las devidamente, porque, por variedíssimas razões. Uma pessoa que nasceu com um bom sentido de humor, mas se por qualquer razão tem um problema físico de saúde e tem dores, não é muito fácil desenvolver o humor quando se sofre. Portanto, uma coisa são as capacidades inatas, nós nascemos com elas, e depois são os condicionalismos da nossa vida, do meio ambiente, do espaço em que crescemos, que proporciona o alargamento, o desenvolvimento dele. Há pessoas que têm um sentido de humor nós sabemos isso. Eu sei, na minha família, eu vejo desde miúdos, sobrinhos meus que têm, o pai, o meu irmão, tem muito maior sentido de humor do que eu. E agora, portanto, há que ter um mínimo, mas também toda a gente tem um mínimo, nós podemos rir. De modo que não é... mas claro, cultiva-se porque há sociedades que permitem mais isso, outras não permitem. Outro dia eu estava numa sessão, numa festa familiar, e eu acabo já. Uma festa com os amigos, um casal jovem, tinha um filho, e soubemos que a moça não eram casados, não era um par, eles não eram casados, estávamos em casa dos pais, muito conservadores, e a moça resistiu a ter o bebê, e fizeram, como na América se faz, um baby shower. Os amigos, familiares foram, levam ofertas, etc. E faz-se a festa, e havia um bocado de tensão na sala, porque os pais da moça não estavam satisfeitos com o facto dela estar ali, grávida, e dali a algum tempo ia ter um bebê. E ela estava mais o namorado do Eric, e ela chegou à altura dela falar. A festa esteve agradável, e há uma tensão, um bocado de tensão na sala. E ela estava a dizer:
que fez isso, sim senhor, etc, etc, vai ter o bebê, mas ela disse, eu não pude, o namorado ajudou-a nesse processo. O Eric, ele diz assim, eu não pude fazer isto sem o Eric. E disse, isso já todos sabemos. Bom, a sala descontraiu, largou-se a rir. Uma coisa é, pronto, qualquer um podia sair com uma piada dessas, mas sair uma piada dessas num ambiente que não tolera, e na sociedade americana tolera-se muito humor, uma piada dessas aqui em Portugal, num ambiente muito à portuguesa, sobretudo mais de há uns anos atrás, de há alguns anos, o ambiente não toleraria e, portanto, a pessoa já nem sequer se atreveria a dizer uma coisa daquelas. Enfim, portanto, isto é só para dizer que uma coisa é o dom que se tem, outra coisa são os contextos em que nós vivemos, o ambiente que permite, que favorece ou não favorece, mas como tudo mais. Eu penso que aqui seria interessante ouvir alguns membros da mesa, até se queiram pronunciar sobre a sua pergunta, porque realmente nascemos ou não com essa capacidade, ou temos essa competência e posso desenvolver. Eu gostaria de ouvir... Eu gostava de dar aqui uma opinião pessoal, profissional, em que o riso pode ser desencadeado como um mecanismo de desbloqueio. Para os atores, o género mais temido é a comédia, porque não há nada que se faça de forma mais séria do que a comédia, porque o ator que achar graça a si próprio está morto. Portanto, há aqui um mecanismo muito interessante que é o de desbloqueio. A expressão dramática trabalha muito isso. Há workshops que ajudam. Também, claro que temos aqui uns especialistas e estou tentadíssima aqui falar com a Ana Banana, porque penso que podemos fazer coisas muito engraçadas, muito interessantes, trabalhando as nossas duas competências e cruzando as nossas áreas. As artes, qualquer tipo de manifestação artística ou de expressão artística é muito libertadora, é muito catártica e muitas vezes o riso é realmente uma questão social. E, portanto, também se pode desbloquear o riso de uma forma mais técnica. Não foi à toa que nós fizemos esta co-inspiração ou esta conspiração. É que a principal técnica do riso em termos de desbloqueio tem a ver com a respiração diafragmática, que é a base de tudo na nossa vida. Uma respiração equilibrada desbloqueia-nos para a vida. Eu provavelmente não devia falar porque eu não sou um crente no humor nato. Agora, acredito muito no humor neto. Independentemente disso, acho muito engraçado isto que agora a Rita disse e a ideia do que o Onésimo manifestou, o riso como a glória súbita, o Thomas Hobbes, certo? E para mim isto evoca-me uma coisa que é, de facto, esta co-inspiração que eu julgo que este congresso vai ser, é uma coisa de grande responsabilidade e muito fundamentada na história, porque é assim, já os latinos diziam uma coisa engraçada, que eu não sei, o meu latim, para latir estou muito pouco, mas dizia uma coisa muito engraçada que eu julgo que é uma responsabilidade para todos nós neste movimento de saúde pública que é o estudar o riso e as emoções positivas, que é a rir se castigam os costumes. E, portanto, nós temos uma responsabilidade que é, se calhar, somos nós que vamos mudar a sociedade e o mundo. Isto dá-me a dar vontade de rir, mas desculpem lá. A minha pergunta é para o professor Onésimo Teutón de Almeida. Eu já ouvi noutras conferências, também já ouvi as suas piadas, as mesmas, como disse há pouco, e também já fiz o curso de líder de yoga do riso. E eu acho que é muito mais fácil rir com humor e rir com as suas piadas, que são sempre engraçadas, mesmo quando repetitivas, mas são sempre engraçadas e são sempre contadas de maneira diferente. E acho que, além de todas as mais-valias que tem, é também um excelente humorista e comunicador, mas acho que é muito mais fácil rir com humor e rir com piadas e rir com a ironia e, eventualmente, rir de cima, do que rir de baixo. Rir de baixo significa rir sem motivo, significa ter dores e ter que rir. Significa utilizar o riso como um instrumento para a saúde, para a alma, para a cura. Então, a minha pergunta
é onde é que termina o seu sentido do humor, que eu acho que é quase infinito, e começa a sua crença no rir sem humor. Um professor um dia, numa aula, no início do ano, no primeiro dia de aulas, falou, deu aula e depois contou umas piadas e os alunos riram todos, menos um. E no final, o professor foi ter com um miúdo e disse: tu não gostas de rir? Não, gosto. Não, mas aconteceu alguma coisa? Não. Eu contei várias piadas, toda a gente riu, tu não riste nada. Sou professor, eu sou repetente. Então, bom. Só sobre um pequeno pormenor. Eu só comecei o historial, só entrei no início da segunda teoria sobre o riso, não avancei, depois chegaria à Freud, à questão, etc. Ficou tudo pelo caminho, de modo que é um pouco assim, meio desconchavado eu agora tentar andar a responder aqui e a responder mal aquilo que deveria não ter contado piadas e ir direto ao assunto, terminar o assunto. De modo que o melhor é não responder isso, porque se eu fosse responder ia acabar a palestra e dizem que está na hora, de modo que havemos de conversar lá fora. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o que é sorrir, trabalhar nisto e ser infeliz e conseguir fazer rir as pessoas à mesma, e se a mãe tem cancro e a gente tem que ir atuar à mesma, e se o teu melhor amigo morreu e tu vais atuar à mesma e fazes 3.000 pessoas rirem que pagaram 20 euros no Coliseu do Porto, eu posso responder. Aldo. Isso é fazer humor. Alguém quer fazer essa pergunta? Não. Aldo. Dostoiévski é o maior. Não sei quem. Rolls Royce é o maior. O maior é a pessoa que está ao vosso lado. Riam-se com ele. Não manda ninguém à merda, eles vão lá ter sozinhos. O humor e o sorriso e a felicidade está na pessoa que está ao vosso lado, não está nos livros. Isso é para os cientistas. A pessoa que está ao vosso lado é a melhor pessoa para vocês rirem. Eu costumo dizer, toda a gente tem um hamster cá em cima. Não o deixem sentar. Mantenham-no lá na roda, não o deixem sentar. Quando o hamster se senta, é a única coisa que ainda não nos podem tocar. Deixem o hamster andar lá a correr. Não é preciso ser filósofo para pensar nesta merda. Basta querer ser feliz. Humor, como diria o António Feio, e é impossível estarmos aqui sem falar nele. Não é Dostoiévski, é o Rolsonado, é o António Feio. Tenho aqui no meu iPhone uma coisa que vos posso mostrar. Um dia estava com o António, sabem o que é ter humor? É estar esticado num sofá, a morrer, e está a dar uma coisa, mas riam-se que isto não é triste, é fixe. Porque isso é que é fixe. E ele está assim, e dá uma coisa, em direto da RTP. Eu tenho aqui a fotografia, eu mostrei ali. Não dá para ligar aí para mostrar, porque eu não vim preparado. Mas vim para falar de humor e de rir, isto é que é. Isto é que é aqui dentro. Não vem nos livros, vem aqui. É a pessoa que está ao vosso lado, é com quem vocês se cruzam. Aí é que está o humor. E então eu estava com o António e deu uma coisa da RTP em direto, daquelas coisas de lusófonas e os prémios. E depois havia prémios lusófono de literatura. E aparece Carlos Borda d'Água, o nome do gajo, ganhou o prémio da literatura, e dizia Genebra, vírgula, Suíça, com 2 S. Eu tirei a fotografia à televisão na hora em que deu aquilo. O António Feio, em fato de treino, pesava menos que esta garrafa, põe assim os óculinhos e diz-me assim: ó Aldo, Suíça não é com 3 S. Isto é que é humor. Humor é oferecerem bombas de carnaval a um puto que tenha 6 dedos. Para o ano dão-lhe umas luvas. Isso é humor. Humor é nós rirmos de nós mesmos. A única coisa que me faz rir a mim, eu estava aqui, eu estava ali. Vocês sabem, quando toda a gente estava a rir com a Ana Banana, vieram-me lágrimas aos olhos. Nunca ninguém me faz rir, cara. A mim nunca ninguém me faz rir. Faz-me rir uma situação. Foi a primeira vez que eu me ri em anos. Obrigado. Estar a atuar todos os dias como profissão
e ser bom. Podemos ser humoristas e não termos piada. Eu vivo disto. E a coisa mais feliz que eu tenho na minha vida, e agora, da maneira que está o país, há 2 semanas, nem as bandas rock tocam 2 vezes no Coliseu do Porto. Eu fui com o Clube de Comédia, que são eu e os meus amigos que eu formei, esgotámos 2 noites o Clube de Comédia à meia da semana no Porto. 6.000 pessoas. Bateram palmas de pé, parecia um concerto de rock. Nós saímos do palco, fomos bater palmas. Foram todos felizes para casa. O que é que interessa? O dinheiro que me pagaram, passado um tempo, para mim é só o dinheiro para eu trabalhar. Aquela malta foi feliz embora, foi muito feliz embora. E nós falámos daquilo que eles queriam ouvir. Isso é o humor, nós temos que falar da nossa vida. Quero lá saber do Dostoiévski. Eu quero é saber se um gajo compra papel higiênico preto e farta-se limpar e não sabe se está limpo ou não. Isso é que eu quero saber. Não é? Nós queremos saber de coisas simples e coisas inteligentes. Eu posso fazer piadas sobre o Castelo Branco, que é tão fácil fazer piadas do Castelo Branco, no entanto podemos fazer uma piada inteligente do Castelo Branco, porque falta-lhe o cromossoma. É uma coisa, nós podemos falar de coisas diferentes. O humor está em vocês. Vocês um dia estão a tomar banho, acontece-vos uma merda e vocês nunca pensaram, eu tenho um azar do caraças. É isso que é humor. E vocês estão com a preguiça, estão no sofá e agora deixam-me puxar o comando aqui com o pé porque não me apetece levantar e por um cá já sabia. Isso é humor, isso é o que se passa na vossa vida. O que passa com a pessoa ao lado. Riam-se das merdas que vos acontecem. Desde que não haja sangue, riam-se. A sério. Agora, nunca deixem o hamster sentar-se. Nunca deixem o hamster sentar. Porque enquanto vocês tiverem piada para vocês próprios, não vos enganam a sério. Quando alguém estiver a tentar enganar a sério, se o vosso cérebro estiver a funcionar com o humor, é o melhor treino, é melhor que ir ao ginásio. O melhor ginásio do cérebro é o humor. Nunca deixem que o vosso hamster se sente. E sejam felizes. E como dizia o António, ou como diria o Raul, façam favor de ser felizes e nunca deixem nada por dizer nem nada por fazer. Obrigado, doutor, só queria dizer isto. Como é que surge? Como é que o criador do humor se inspira? Qual é a musa? É engraçado, gostava só de ouvir. Sim. Quer dizer... Eu podia estar aqui com colegas a falar disto, já fomos a alguns sítios falar destas coisas. Eu acabei de dizer isso. Eu, de facto, não, no meu caso pessoal, eu tenho colegas que trabalham nisto, não vou nomear, mas que trabalham porque têm jeito para fazer aquilo. É diferente. Como estava aquela senhora a perguntar há bocado se nasce assim, se não. Não, treina-se. Pode-se treinar, pode-se escrever, pode... Eu acho mesmo aquilo que digo. Eu estou a falar a sério. Eu acho que as pessoas são uma merda. A sério. Se você contar no planeta todo pessoa ativa, capaz, com dinheiro, carro, está-se a cagar para toda a outra que está ao lado. Portanto, resta-nos a nós, que temos a capacidade de fazer o contrário, de fazer rir as pessoas. E que as pessoas se riam disso e ajudar os outros. Há aqui uma coisa que, entretanto, no painel não foi falada e que eu também já contribuí, que é, eu já utilizei a faculdade que tenho para fazer alguém feliz através disto, na área da saúde. Saí de lá de rastos, a primeira vez. Saí de rastos a segunda. Saí feliz para caraças à terceira. É impressionante. O Patch Adams, que é um grande médico, e ninguém ainda falou nele, que eu acho que é espetacular ninguém falar no Patch Adams e falarmos de um comunista. Bom, então, e eu não sou político, portanto, para mim, tanto à esquerda como à direita. Não me interessa. Mas fazia isso exatamente. Era utilizar o humor para aumentar os índices de confiança e de despreocupação, provável, eu não sou médico, mas a despreocupação física que tem uma pessoa quando está debilitada, a um nível que não é uma constipação nem é uma gripe, estamos a falar de outras coisas. E o humor funciona, eu tenho provas concretas e pessoais, de pessoas que vieram ter comigo, que disseram, sem eu as conhecer, já não estou a falar do que eu fiz diretamente com crianças, estou a falar de adultos, que disseram
que viam vídeos meus e de meus colegas durante a fase de treinamento para se sentirem bem. Mas nós em casa não conseguimos fazer isso, por isso é que eu sou solteiro. Então parece que havia uma pergunta, é? Sim, Ana, sim. Eu vou ter com ele ali, porque estou-me a sentir atraída. É que nós somos do mesmo grêmio, né? Os humoristas. Eu sou palhaço, ele é humorista. E há 7 anos atrás, quando eu já estava no auge da minha doença, a encarar uma vida de cadeira de rodas, perguntei a outra colega palhaça e disse assim, então, toda a vida a fazer as pessoas rir e sou uma desgraçada com uma depressão do caralho. Desculpa. E ela disse assim, habitua-te, eu vou-me sentar ao teu colo, anda cá. Habitua-te, palhaço é assim, porque os humoristas, não é? Nós vivemos a nossa tragédia cá fora, rimos das nossas tragédias, pomos-los cá fora e isso é o que faz as pessoas rir. Mas quem é que nos vai fazer rir a nós? E então, eu vou-te fazer rir a ti e tu a mim, está bem? Então, tá, agora não. Não, Alda, olha-me nos olhos. Chora um bocadinho, consegue. Ok, então, olhem nos olhos, vocês podem fazer também, ok? Então faz assim, enche a barriguinha e faz assim. Ok, agora. Falas, não falas. Se falas, estragas tudo. É só Não, isto não é. Não estamos a fazer comédia, estamos a fazer cura. Não, só depois de rir. Isto é a cura. Eu estive recentemente em Dinamarca com a Annette Goodhart e pronto, então vamos lá. Mas vamos do alto a rir. Nós, sabes, a minha... O problema é que eu não... não há problema. Espera, eu não vejo o mundo como os velhos marretas. Eu sou o bisavô do velhos marretas, imagina. A minha pergunta aqui, que era a minha pergunta a Aldo, mas eu acho que Aldo não tem resposta a isto. Eu saí da minha profissão de palhaço para curar isto, porque eu não quero ser doente e desgraçado e triste e cínico e tudo. Não quero ser mais isso, mesmo que faça as pessoas rir. E a minha pesquisa hoje em dia é possível ser palhaço e feliz? É possível ser humorista e feliz? É, pois. É. Ok, vamos treinar o riso. Vamos ter agora um pequeno filminho. El cerebro feliz, la risa y el sentido del humor. La risa significa alegría y felicidad en los más diversos pueblos de todas las épocas. Ya Darwin afirmó que los hombres expresan sus emociones de la misma manera. La capacidad de comunicarse con los gestos es innata y es un lenguaje universal. Niños ciegos o sordos de nacimiento que nunca han oído una risa o visto una sonrisa, lo hacen cuando están satisfechos o alegres. Según los estudios del científico británico Richard Wiseman, los chistes más graciosos y universales son los que utilizan el juego de palabras para crear una situación absurda. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Las nuevas técnicas de imágenes cerebrales nos permiten saber cómo procesa el cerebro el sentido del humor. Las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional, mientras diversos voluntarios leen o escuchan un chiste, muestran que para entenderlo activamos las mismas áreas que utilizamos para procesar el lenguaje. En el proceso completo intervienen las 3 capas del cerebro. Por una parte usamos algunas áreas de la corteza cerebral para procesar las palabras recibidas y darnos cuenta de que lo escuchado o leído no tiene sentido. Por otra parte, utilizamos la zona en la que se activa una emoción placentera ante lo absurdo. Finalmente, para que se produzca la carcajada y la alegría, utilizamos la tercera capa del cerebro. El
El sentido del humor requiere una mente ágil y flexible, ya que los procesos de entender el chiste, encontrarlo divertido y reírse se sincronizan muy rápido. En primer lugar, escuchamos o leemos las palabras. Inmediatamente nuestros receptores de la vista o el oído envían los datos al cerebro. En ese momento, el hemisferio cerebral izquierdo comienza a ordenar los datos recibidos mientras tratamos de acertar el final lógico de la historia. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Para poder contrastar lo imaginado y el resultado final inesperado, necesitamos utilizar además la memoria a corto plazo. Se trata de una especie de red neuronal que almacena nuestra expectativa lógica de la historia mientras recibimos la información, que en un momento concreto hace un giro absurdo rompiendo nuestras expectativas. Lo lógico e ilógico se encuentran en el tiempo y comprobamos que es absurdo, y lo absurdo resulta divertido. Nos resulta divertido porque nuestro cerebro dispone de forma natural de la llamada central anunciadora de errores, localizada en la zona media posterior de la corteza frontal. Allí, las neuronas se activan en cuanto una acción se aparta de lo correcto. Esa capacidad innata en el ser humano de detectar errores siempre tiene recompensa. Hasta este momento, nuestro cerebro ha detectado el absurdo, pero para que se produzca el sentimiento de diversión y la carcajada, es necesario que se active la zona que procesa los sentimientos en la segunda capa del cerebro. Como otros muchos estímulos positivos, lo gracioso o absurdo activa un área en la tercera capa del cerebro que fabrica dopamina, también conocida como hormona de la felicidad. A continuación, esta hormona estimula el interruptor central del sistema de recompensa. Una vez activado, el interruptor envía señales de felicidad a la corteza prefrontal. Al mismo tiempo, el sistema de recompensa y placer se encarga de generar la reacción eufórica. Hombres y mujeres procesan la información de forma diferente. Comparar qué ocurre en su cerebro ante los mismos chistes permite conocer mejor el componente emotivo del sentido del humor. Las mujeres activan más dos regiones del cerebro, la de las áreas del lenguaje y la implicada en la memoria a corto plazo. Las investigaciones de Wiseman concluyen que ellos cuentan más chistes, pero que ellas disfrutan más con el humor. ¿Por qué? Las mujeres generan mayor actividad en el interruptor central del sistema de recompensa. La forma de procesar la información utilizada por el cerebro femenino consigue una mayor integración entre el conocimiento y la emoción, lo que produce una respuesta a lo agradable muy alta. En cambio, el cerebro masculino, al no integrar tanto el componente emotivo, espera recompensa de lo absurdo del chiste, sea divertido o no. También hay que tener en cuenta que encontrar algo más o menos divertido es muy personal y depende de la intensidad de la emoción provocada. Además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven 4 años y medio más de media. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se ríen con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos.
No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano, que conecta las áreas del lenguaje, permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello, importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que los puede superar. Eu então, como tenho muito tempo disponível, falo um pouco mais lento. Alguém podia me dar um sinal quando devia sair daqui? Pode ser? Não, o senhor... Então é isto o sinal combinado? Ok, muito bem. Ok. Eu já percebi que eu hoje sou o único a trabalhar. A sério? Muito engraçado. Pronto, como vocês já perceberam, eu não sou humorista, mas eu sou malabarista. Ok. Ups. Agora isto... Então eu... Pronto. Não consigo abrir agora. Então eu gostaria de pedir... Não, isso é bom. Eu gosto. Eu gostaria de apresentar um pequeno truque com a minha... Eu esqueci uma coisa. Alguém aqui não fala português? Somebody doesn't understand Portuguese here in the audience? Okay. Oh, 1, 2, 3, 4. What do you speak? Espanhol. Ok, azar vosso. Portuguese are very funny people. I love it. Okay, anyway, I try to do normally the creation of laughter in a universal language, which is the physical language. So I'm not a comedian, but I try to be a juggler. So I would like to make a little trick with my head. Quero fazer pequeno truque com a minha cartola. Então, cada vez a cartola volta à minha cabeça, vocês não vão dar uma forte salva de palmas, mas sim uma gargalhada. Pode ser? Oh. Isso é a grande diferença entre os espetáculos infantis e os espetáculos... Obrigado. A criança, quando faz essa pergunta, pode dizer, quase estão em cima de mim e dizer sim. E vocês? Então, quando a cartola volta à minha cabeça, uma forte salva de palmas. Pode ser? Sim. Obrigado. Ok, então eu vou fazer uma coisa... Não era uma forte salva de palmas. Espera aí. O problema é que eu não consigo abrir a mala e agora não chega aquela buzina para acabar. É sério? Ok, de qualquer modo. Todos preparados? Sim. O que era? O que vou responder? Atenção, aqui vai. Uau!
Há aqui algumas pessoas na sala que têm o dom de aplaudir e rir ao mesmo tempo. Isso é mesmo? Oh, espera aí, estás a filmar com o bengaleiro aqui à frente o tempo inteiro? Ok, então eu vou começar de início. Espera aí. Eu vou chegar também, vamos fazer a chegada outra vez, se calhar o senhor... Ok, não. Alguém vai me dizer, dar um sinal, tá bem? Para acabar. Ok. Provavelmente vamos hoje quebrar o recorde dos atrasos. Então, sim, vou fazer mais um. Gargalhada, aplausos juntos quando a cartola volta à cabeça. Every time the top hat comes back on my head, you clap if you want, or you... Okay. Okay, here we go. Wow! Yeah! Photo? No, I was talking to the mister behind you. Ok, vou fazer mais um, ok? Ok, rápido. Mais um. O último agora vou tentar fazer em câmera lenta. E é um exercício ainda mais difícil. Não vou. Oh, God. Atenção agora, o mais difícil. Agora, não sei. O senhor quer experimentar? Isso é fácil. Atenção. Cuidado, não pisar o seu microfone. Ou é o meu? Não, é o seu. Cuidado, lá mesmo. Não, o microfone lá, que está por baixo do seu sapato. Sim, ok. Atenção, agora o último. Okay. Não era. Obrigado. Tosta mista malabarista. Obrigado. Ok, Bem, eu desejo uma boa continuação. Agora trouxe o bangaleiro, nem utilizei. Era só espar. Ai. Obrigado. O senhor é da organização? Mas bem. Muito obrigado pelos vossos sorrisos. Desejo-vos uma boa continuação aqui em... and that counts for you too. Obrigado. Até logo. Obrigado. Au revoir. Tosta mista malabarista. Obrigado.